Olá, que a bênção de Deus e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Nós vivemos a fé de uma palavra muda tudo. A palavra de Deus, ela pode mudar a sua vida. Todas as quartas-feiras, nós às 9 horas da noite, estamos aqui lendo uma palavra, meditando numa palavra. E eu creio que a palavra de Deus, ela tem poder para abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso você é meu convidado, todo especial, a todas as quartas-feiras acompanhar conosco essa palavra no nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, tá? Para que você acompanhe sempre conosco a palavra, as orações que fazemos. E dê um like nesse vídeo, ou seja, curta esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero que você abra aí a sua Bíblia comigo no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 17. Nós vamos falar do rei Asa. Eu vou contextualizar aqui para você, para que você entenda melhor a mensagem, porque nós vamos iniciar, não do início, mas sim do versículo 7, tá? E aqui diz o seguinte, antes de nós lermos, rei Asa, ele era o rei da parte sul de Israel. Israel tinha sido dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. E o rei Asa, ele era o rei da parte sul. Ele foi o terceiro rei da parte sul de Israel naquela ocasião. Ele herdou o trono do seu pai, Abias, por volta do ano de 926 a.C. E o rei Asa, ele foi um homem de Deus, temente ao Senhor, que fez muito por Israel, fez muito pelo povo de Deus, fez muito para com o Senhor, porque ele foi um homem que temeu a Deus, andou com Deus e dependeu 100% de Deus nos seus momentos de conflito, de problemas, e ele estava ali dependendo de Deus. Então, no versículo 7 do capítulo 14 do livro de 2 Crônicas, diz o seguinte a palavra de Deus: Disse, pois, a Judá, o rei Asa falando com o povo de Judá: edifiquemos esta cidade, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Porque, pois, temos buscado ao nosso Deus, temos buscado e Ele nos deu repouso de todos os lados. Então, veja bem que o rei Asa, muito sábio, muito inteligente na ocasião, ele viu que a terra estava em paz. E ele sabia que tinha um motivo para a terra estar em paz. A terra, naquele momento, estava em paz porque eles haviam buscado ao Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele traz a paz para a nossa vida. Ele traz a paz no casamento, a paz financeira, a paz na saúde. Deus, Ele nos cerca com a paz do Senhor. Porque o Senhor Jesus disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Então veja bem, o rei Asa, ele estava em paz, o país estava em paz. Mesmo havendo conflitos nas outras regiões, o país ali estava em paz. E o motivo dessa paz era buscar ao Senhor. Então, o mundo todo pode estar de cabeça para baixo. Mas se você buscar ao Senhor, o Senhor, Ele te dará a paz de Cristo, a paz do Senhor. Ele dará a paz que você precisa na sua família. Ele dará a paz que você precisa, às vezes, no seu trabalho. O Senhor, Ele te concede essa paz. Mas é necessário que você creia no Senhor. Só que veja bem, mesmo a terra estando em paz, o rei Asa, ele não ficou desleixado. Mesmo a terra estando em paz, ele não ficou preguiçoso, podemos se dizer assim. Porque veja bem, ele agiu com sabedoria. Ele viu que a terra estava em paz, então ele se preparou. Ele fortificou a cidade, ergueu muralhas, ergueu torres de vigia. O que mais ele fez? Construiu portas, ferrolhos. Ele preparou a cidade. Ele fez várias reformas, tanto religiosas quanto reformas militares e outras reformas políticas na época. Então veja bem que ele se preparou de todas as maneiras. Isso quer dizer o seguinte,
que nós buscamos ao nosso Deus. O Senhor, Ele nos concede paz. O Senhor, Ele nos concede bênção. Mas para alcançarmos as bênçãos de Deus, há a necessidade do preparo. É preciso você se preparar para que você alcance. Então, veja bem, eles buscaram a Deus, buscaram o Senhor deu a paz, e eles usaram aquela paz ao favor deles. De que maneira? Eles usaram a paz para se preparar, porque eles não sabiam o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, por isso, temos que estar preparados, né? Nós temos que estar preparados para o porvir. Então, veja bem, eles se prepararam, construíram torres, construíram portas, construíram ferrolhos, eles se prepararam de todas as maneiras, se tivesse uma invasão. Então, nós entendemos que nós devemos sempre estar preparados. Deus é quem prepara a sua vida. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Ele te dá paz e repouso por todos os lados, porque Deus, Ele é Deus. E aí, continuando, vejam só, o mesmo rei Asa, mesmo a terra estando em paz, ele não ficou acomodado. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos deixar para lá, nós temos que estar preparados para o que Deus tem para nós. Deus tem bênçãos preparadas para você, mas será que nós estamos preparados para alcançarmos as bênçãos de Deus? Porque às vezes nós pedimos e esquecemos de preparar o nosso coração, de nos prepararmos na palavra, de nos prepararmos psicologicamente, emocionalmente para ter a bênção. Porque não adianta de nada eu alcançar a bênção e eu perder a bênção. Eu tenho que estar confiando no Senhor para que a bênção de Deus ela permaneça na minha vida. E aí diz o seguinte no versículo 8: edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército, veja bem, 300 mil de Judá, que traziam pavês e espada, ou seja, pavês e lança, que era escudo e lança. 280 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes, ou seja, o exército do rei Asa era preparado. Diz no versículo 9: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, 300 carruagens, e chegou até Marés. Então, veja bem que valeu a pena o rei Asa se preparar. Valeu a pena ele estar prevenido, porque veja bem, ele se preveniu, ele se preparou e logo em seguida veio o inimigo para tentar destruí-lo. O etíope, o Zerá, que era da Etiópia, ele se levantou com seu exército contra o rei Asa, contra o rei de Judá. E vejam só que ele não foi um exército qualquer, ele levou 1 milhão de soldados, 300 carros. Então, era um exército preparado, um exército forte, era um exército muito eficiente para a ocasião. E veja bem, e eles chegou até Marés. O Zerá, o etíope, queria que a batalha fosse em Marés, porque Marés era um lugar, e é um lugar alto. Se o rei Asa fosse até essa batalha, fosse para a batalha nesse lugar que o inimigo havia decretado que queria batalhar ali, o rei Asa ele estaria em desvantagem. Aí é onde entra a sabedoria. A Bíblia fala lá no livro na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5 em diante, fala que nós devemos pedir a Deus sabedoria, que Ele nos dá liberalmente. Se você pedir a sabedoria a Deus, Ele te concede. Peça sabedoria para Deus, para que você venha saber agir diante de situações adversas, para que você venha saber agir diante de problemas e também para que você venha saber agir e atuar quando você tiver os recursos necessários. O rei Asa, ele estava em desvantagem numérica, porém, ele tinha um recurso valioso, que era a sabedoria de Deus, que era a confiança em Deus. Ele não permitiu que o inimigo se impusesse. Não deixe que o inimigo se imponha. Não permita, não aceite as investidas do diabo. Não aceite as investidas do mal.
porque quem investe na sua vida é o poder de Deus, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então ele sim, você deve estar voltado para o Senhor, para que a vitória você conquiste. Porque veja bem, no versículo 10, diz o seguinte: o rei Asa não aceitou a imposição do inimigo, mesmo ele estando em desvantagem numérica. Porque diz o seguinte, então Asa saiu contra ele. Asa foi para a batalha. O rei Asa, não fugiu, não se escondeu, não ficou com medo, não se apavorou e não tentou se entregar de maneira nenhuma. Ele foi para a batalha. Daí ele diz assim, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Marés. Então ele não aceitou a imposição do inimigo que a batalha fosse em Marés. Ele ordenou que a batalha fosse em Zefatá, num lugar que ele tinha vantagem. Então veja bem que ele agiu com sabedoria diante desta situação. Nós devemos, como eu disse, pedir a Deus sabedoria diante de situações que nós não sabemos o que fazer. Certa vez, o rei Josafá, diante de uma situação que ele não sabia o que fazer, ele pediu a Deus ajuda. Ele falou, nós não sabemos o que fazer diante dessa multidão. E em nós não há força. E ele pediu ajuda. Então aqui o rei Asa, ele pediu, ele não aceitou que a batalha fosse aonde o inimigo queria. Ele foi para a batalha, ele foi confiando em Deus. Então quer dizer que nós devemos confiar em Deus, porque é Deus quem livra você das armadilhas do inimigo. Deus é quem te livra das brechas do mal. E aí, continuando, ele diz o seguinte, veja bem, então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. A atitude do homem de Deus, da mulher de Deus, a nossa atitude diante dos problemas, diante das adversidades deve ser essa, no versículo 11. Nós não devemos nos desesperarmos, nós não podemos se entregar, não, nós temos que confiar, devemos buscar a ajuda e o recurso de Deus. Às vezes você está aí sem saber o que fazer, à beira do desespero, angustiado, sem saber o que fazer. Busque a ajuda de Deus, busque o recurso no Senhor. Asa, ele sabia que ele estava em desvantagem, ele sabia que ele não tinha condições de vencer o inimigo humanamente falando, mas ele sabia também que ele estava diante de um Deus vivo e poderoso que tinha o poder, a condição e a capacidade de abençoá-lo e dar a vitória. Versículo 11 diz o seguinte: clamou Asa ao Senhor. É o que nós devemos fazer, clamar. O segredo da vitória é a oração, é o clamor, é o pedir, é o buscar, é o implorar a Deus pela vitória. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. Pois em ti confiamos, e em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Veja bem que ele saiu para a batalha, mas ele buscou a ajuda de Deus. Primeiro ele agiu com sabedoria e depois ele buscou a ajuda do Senhor. Peça a ajuda do Senhor e Ele te abençoará, porque ele foi sincero diante de Deus. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu pensamento, Deus conhece o seu sentimento, Deus sabe da sua vontade. E aqui ele fala o seguinte, clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ele estava se referindo humanamente falando. O exército poderoso era o inimigo, era o etíope, era Zerá. O fraco era ele, o exército dele. E ele disse que, além de Deus, não havia ninguém que poderia socorrer. Só Deus poderia socorrer ele naquele momento, entre o poderoso e o fraco. Aí ele diz assim, ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus. Então, ele pediu a ajuda de Deus. Nós vamos pedir a ajuda do Senhor. Pediremos ao Senhor que Ele nos ajude no momento que nós mais precisamos. Às vezes é um momento que você se sente fraco agora. Você vai pedir a ajuda de Deus.
Você vai pedir para que Deus ele te ajude, te socorra, te abençoe, te dê a vitória em o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, ele é poderoso para nos socorrer numa batalha, num conflito espiritual, numa dificuldade que passamos, que enfrentamos. O nosso Deus, ele tem poder. E aí diz o seguinte: ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. Mesmo ele sabendo que estava em desvantagem humanamente falando, mesmo ele sabendo que a ameaça era iminente, ele não perdeu a confiança em Deus. Mesmo você passando por problemas, por dificuldades, estando cercado por situações adversas, não perca a sua confiança em Deus. Deus é quem te leva para a vitória. Deus é quem proporciona para você a bênção que você precisa. E aí ele diz o seguinte: ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e em teu nome, eles foram em nome do Senhor, e em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Então ele afirma, ele diz: o Senhor é o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Então aqui, veja bem, ele falou: Senhor, que o homem não venha prevalecer, porque se o etíope, se Zerá vencesse, era o homem que estava prevalecendo, mas ele estava falando: Senhor, não prevaleça contra ti o homem. Certa vez, Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele disse: você vem contra mim com espada, com escudo, e eu vou contra ti em nome do Senhor. Foi o que o rei Asa fez. Ele foi em nome do Senhor. Ele foi buscar em Deus, ele buscou em Deus a vitória. Nós vamos buscar em Deus a nossa vitória. A vitória para a família. Você que às vezes tem um familiar que está passando por tanta luta, dificuldade, vício, má companhia, você que às vezes se encontra desempregado, você que às vezes está passando por uma dificuldade financeira e você não está vendo saída. O Senhor é a saída, o Senhor é a solução. Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Os planos de Deus não serão frustrados na sua vida. Deus, ele pode todas as coisas, pode ter certeza disso. E aí, continuando, diz o seguinte, no versículo 12, o desfecho dessa oração: a oração do justo tem muito em seus efeitos, diz a palavra de Deus. E o desfecho da oração foi o seguinte: o Senhor feriu, versículo 12, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram, o inimigo fugiu. Nós vamos orar e o inimigo fugirá. A Bíblia fala o seguinte, que por um caminho ele pode vir contra você, porém por 7 caminhos ele fugirá da tua presença. A palavra de Deus se cumpre aqui nesta oração. E eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Zerá, porque o terror do Senhor havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos de gados, levaram as ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Então veja bem, eles venceram a batalha e ainda livraram de toda a ameaça iminente que havia ao redor de Jerusalém naquela ocasião. Então veja bem, Deus, ele prepara para você a vitória, ele te livra de toda a ameaça do inimigo, ele protege a sua vida e te dá a vitória em o nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza disso, que Deus, ele faz isso e te traz a paz, a vitória e a bênção que você assim busca. Uma palavra mudou tudo nessa ocasião. Qual foi a palavra? A palavra com Deus. Ele orou a Deus, ele buscou no Senhor o diálogo com Deus. Ele apresentou a situação, ele apresentou a condição dele, ele pediu o que queria. A palavra, ou seja, a oração dele diante de Deus mudou tudo, mudou o desfecho que aparentemente, humanamente falando, seria trágico para o rei Asa e para Jerusalém. Deus mudou aquela situação, naquela ocasião, por causa da palavra, ou seja, por causa da oração. Glória a Deus.
a palavra de Deus não é a palavra do homem quem tem poder, é a palavra de Deus quem tem poder. E a palavra de Deus, ela muda tudo na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Creia nessa palavra, creia em Deus, e o melhor de Deus você terá, em o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa oração em o nome de Jesus. Vamos pedir a ajuda do nosso Deus. Vamos pedir a Deus que Ele nos socorra. Vamos pedir a Deus que Ele envie anjos para nos abençoar. Ore comigo, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, só o Senhor pode nos socorrer numa batalha. Meu Deus, só o Senhor pode nos ajudar nos momentos difíceis, nas adversidades e nos problemas que às vezes enfrentamos. Meu Deus, o Senhor é o Deus de poder e de milagre. Tenha misericórdia de nós, limpa o coração, perdoa os nossos erros e falhas. Meu Deus, envia anjos para socorrer esta pessoa, para abençoar a família, para abençoar os filhos, para repreender todo problema do inimigo que tenta atrapalhar essa pessoa, toda armadilha do inimigo que tenta atrapalhar essa pessoa. Meu Deus, envia os teus anjos para trazer a paz, para operar o milagre, para fazer aquilo que ninguém pode fazer. O Senhor é o Deus que age, que abençoa, que opera milagres e que transforma. Senhor, transforma a vida dessa pessoa, coloca as tuas mãos para abençoá-los, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, assim eu declaro a bênção, a vitória, a paz, a prosperidade na vida dessa pessoa, e que os anjos do Senhor venham nos alcançar e venham proporcionar para nós, na nossa vida, dias de bênçãos, dias de vitória, em o nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Que a sua vida venha a ser abençoada mais e mais, em o nome do Senhor Jesus. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, tenha te abençoado, em o nome do Senhor Jesus. Compartilhe o link com seus colegas e amigos, e eu creio que Deus os abençoará. Que Deus abençoe. Na quarta-feira que vem estaremos aqui novamente, nesse propósito, uma palavra muda tudo. E durante a semana, estamos pela manhã fazendo uma oração, a oração diária. Deus abençoe, fique na paz do nosso Pai.